De fato. Então morra logo. Quem educa é pai e mãe. Liberdade. Quero teoria disso, tal, papapá, liberdade de culto. Não, 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 não. Não, 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 não funciona assim. Ter filho assim ó, é assado, papapá, criou-se um... Tudo errado isso aí. Liberdade da fé, a questão... Não tem desliberdade da fé. Só que vocês não estão pisando no lugar que é de vocês. Vocês entenderam? Então tem uma festinha aí que ela não tá dando certo, não. Não tá, e mistura teoriazinha de patriotismo descabido, pedacinho, aquele lá não vai, tá fora. Realmente tem questões literalmente singulares sobre o que é a quem um montante de desconhecidos que não falam a mesma língua, que é conveniente não falar a mesma língua, né? Oremos sobre, né? Que é atritar heterotroficamente algumas coisas, é quem justifica acidentou, morreu, voltou, pegou achado, né? Roubado, papapá, né? Então joga ali ou mata aquele ali, eu não quero aquilo ali, mas, né, tá lá em cima, tá lá, papapá, lavagem de dinheiro total. Tem algumas coisas entre apostolagem direta e algumas questões minuciosas, né? Há quem justifique o peso da revelação quando conseguir chegar perto do agudo transcendental, como num dado momento achar que está conversando com algo que está longe, que é responsabilidade perante a distância e a minuciosidade da revelação. Sem sombra de dúvida, quando algumas coisas geram um efeito dominó descabido que implica entender o peso da cruz ou o peso da morte, o descabimento perante a morte, antes morrer de boca calada, desde que o cu bem fechado, de preferência, do que escancarar o outro sem ter condição de fato que imponha o fator revelatório sobre questões tais quando num momento você é obrigado a falar ou sentir. Entre a quem justificarem virgindade, platô de liberdade, prostitutas, prostitutas de prostitutos, de viados, perguntemos, né? Entre ativos e passivos, ou a quem justifica o fardo da barriga, independente de qual barriga, e o que vira padrão coletivizado de golpes, as conveniências de ativos pagando de passivos, passivos pagando de ativos, né? Entre entrelaçamentos ou questões, né? Algumas questões são minuciosas quando, num dado momento, alguns ridículos e algumas dinâmicas subfracassadas implica em você desejar que o descabido que não te conhece, determinadas questões tais geram, né, como impulsionar e como carregar o que impulsiona ser efeito dominó, quem justificar só saturar ou, né, fazer com que o outro seja ridicularizado, traumatizado ou qualquer coisa assim que eu coloco sobre questões. Que momento elas são ouvidas aos pedaços, mal faladas e saturadas em postos que efetualmente se tornem uniformemente bem ouvidas, mas o leite derramado do aviso real sobre quantas vezes, né, a largura da fartura impõe a extinção e o aliançamento de forma alguma ou a negação de fato de quem são e a imposição das regras que uniformizem o mínimo da inteligência, de você utilizar paradigma como paradoxo monoteísta. Como custa de onde vem e vão até onde precisam fechar o cu ou achar que tem cu para falar porque não vai faltar, porque não vai precisar, como a maioria, né? Até que ponto barriga vazia, barriga cheia não é justificativa de fé alguma, né? Teoria de tira a quem te destituir do intelectual, porque o integral não poliu, desintegrou o que achou integral, né? Paradoxo de a quem com terra e sem terra e de fato o que vira, né? Descabimento da semente quando a base não está no topo, o topo não está na base, é quem justifica o meio sem paredes, teorema total de religião e tal, e quando a pauta da barriga, quem se incomodou com o emparedamento da barriga, mal colocado, e resolver isso no cu total, ou as vias que trazem, né? Tanto mulheres quanto homens não querendo barrigas e também utilizando os cus como um sarcasmo, porque diz que dali só sai merda e não retorna ao fardo de sacrifício e tal, né? Então, quer dizer, num dado momento, alguma devoção, ou quando algum lugar diz que não pode entrar, que a maioria dos ridículos querem não ser invadidos e muito invadir, não querem que entrem. Querem ser privados e não serem questionados. Então, entre algumas questões, art. 51, art. 52,
Vaticano, o fundo do cu, caso tivessem, né? Questões que se tornam muito tenebrosas e que mesmo, né? A minuciosidade da inteligência que se tolera não tocar, quando tocar e suportar as coisas que eu coloquei, né? Que num dado momento viram habilidades estimuladas, teorema de Saber está indo pequenininho, grandão e tudo que muitos estiveram sobre várias impostações, mas que num dado momento a coisa faz com que cada um estagne, faça, né? Uma reavaliação da postura tal e olhe de onde sai, que tem que reortodoxar o que sobra, o que vem, se é parasitário direto, indireto, o que é doença, o que é saúde, o que é o limite da satisfação, se sozinho, se acompanhado, mas geralmente, né? Ainda tem o valor de nascer sozinho e morrer sozinho, isso é prejuízo. Né? Há quem justifique as desgraças totais, né? Porque entre paredes, não paredes, entre varejo atacado, o que é? Entre populosos ou povoados, justificar terem as prensas de famílias ou não, volumes bem aceitos, mal aceitos, é quem justifique. Terem qualidade de vida perante o que se percebe entre grandezas e desgrandezas. Né? Aí quer dizer, quando num dado momento, né, a gente se depara com situações que temos que falar, impulsionados a falar, dizer, por que não conseguimos não criticar, né? Qual é o tempo corrente que impõe determinadas coisas, entidadeamento, crucificação tal, o que obriga de fato falar, aliançar pela necessidade osmótica enquanto se enxergue, observar, né? O paradoxo da quando desaliançamento também garante a aba da observação final a quem se justifique. Retorno a estático ou qualquer coisa assim, né? Quando algumas questões implicam as regras, tudo tem ordem, tudo tem sentido, compram de tudo, não querem repetir, são, né? Então, até que ponto algumas coisas têm que ser levadas aos extremos do ridicularizado sobre, de fato, colocar as grandezas das larguras que são percebidas independente de tocantes, sobre, inclusive, o que virou prática de sexo. A quem justifique, né? Paradoxo do prazer máximo desse paradoxo. Quem é que trabalha, quem é que paga? Paga para trabalhar, trabalha para pagar, né? Dá a bunda para ganhar volume ou ganha volume para dar a bunda, né? A quem justifique. Qual que não precisa ou é impulsionado a ser escravo de todos, a quem justifique a coisa quando, né? O padrão degenerativo, quando a minuciosidade literalmente alquimizante ou todas as coisas já colocadas sobre inéditas, multifuturíveis, a quem justifique. Verbo gerondificar, as coisas que eu mais ou menos já coloquei, mas que num dado momento, né? Se eu sou a linhagem, se eu tenho um convite ou uma percepção tal, até que ponto baixa a bunda, fingir que o outro não enxerga, que tem idade, que tem grandeza, que tem dinheiro, e que provavelmente você está ali entendendo que ele tem um segredo muito tenebroso, provavelmente inclusive contra você. Então, quando num dado momento você tem que falar assim, o que eu quero perante a não dar mais resposta, ou justificativa, ou desse trabalho, isso aqui que eu quero que ele morra. Já foi feito o ato, né? O que é sobre o correntismo desclassificado, que sangra a Eucaristia, e dizer que alguém num dado momento, como eu, deveria se culpar e medir palavras para qualquer filho da puta. Então eu penso que teria muitos mais depoimentos esses dias, mas se chegar naquela igreja, chamar aí só os machos agora, só as fêmeazinhas, dar uma gozada grupal, pagar de bi para todos e o que vira unilateralidade, quando num dado momento você tem uma relação anatomizada, um quadril, uma proporção sexual, né? O que vira unilateralidade ou que projeta a coisa, quem justifica otimizar os subatômicos como os macroatômicos da coisa para poder que, né, reperpetue ou justifique algum padrão infinitivo que não necessariamente implica não existir outras singularidades ou repetições sobre o que virou campo de probabilidades sobre monoteíveis que implicam num dado momento trazer uma grandeza e uma largura, porque dizer se assim não estava bom e essa merda não acaba, cada vez está pior, é guerra sobre goza, isso aí, então vamos fazer uma troncagem aqui, amarra isso aqui, vê isso aqui. O que você lembrou de tudo isso aqui? Agora foca nisso aqui ou vê isso aqui, ou tenta só olhar com um olhar religioso, sem religioso. O que fizeram isso e aquilo, papapá.
E agora vamos truncar espaço. E quando deixou de ser espaço? Né? Isso aí deu um trabalhinho, tá? Oh, isso aí me deu um trabalhinho, né? Eu não, tá faltando, não tem um infinitivo, eu não tô sentindo satisfatório. E de repente, aparentemente, a quem viu teoria, somou mais teoria, prática ou qualquer coisa assim, mas é você, né? Grau máximo dentro de um platô infinitivo, que num momento de cobertura total nunca é explodir nada, né? Mas, né? Questões. Um sol ali, um sol aqui, né? Eu gosto desse cinza, eu adoro esse cinza. Brilhosinho. Tá, acho que tá. Isso aqui tá claro aqui, isso aqui tá claro aqui. Tanto fudi já essa caralho, mas dá pra usar bastante ainda. Molinguinha dentro da bolsa, boa. Não sei onde eu vou achar outra. Acho que se eu comprar outra e tal, tem que ser cinza também. Tentar depois ver aqueles casaquinho vagabundinho se vai ser bom. Comprar um, dois, mas pra pegar um outro tempo de frio, igual esse aí que eu peguei aí. Esses dias aí pra trás aí, pra eu ter que comprar uns dois agasalhos bons novamente, porque se essa aqui não esquenta não, vai esquentar não. Será que eu tô aqui ainda? Te necessitou. Pepeto manchadinha, pintar hoje, não pintei. Trequinho. Donde quiera que tu estés. É verdade, o galo. Não sei, tento, mas não sei falar isso não.